Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma convidada maravilhosa para o Pode Empreender e vocês vão saber sobre várias coisas sobre empreendedorismo feminino, que essa daqui é o maior exemplo. Então, Eide, se apresente para nós, fale um pouco de você, sua trajetória, das suas empresas, né? Porque é no plural, para a gente saber um pouquinho mais de você. Então, prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Maísa. Então, eu sou a Eide Simeone. Meu nome é Edicleia, mas conhecida como Ed, né? Então, eu estou aqui em Ponta Grossa, mais ou menos uns 16, 17 anos. Comecei na Rainha, não sei se você já conheceu a Rainha. Então, quando a Rainha era o único salão grande aqui em Ponta Grossa, isso lá em 2008, 2009, né? Então, foi lá que eu comecei. E não imaginava que ia chegar onde estou como empreendedora, porque a história começou lá atrás, né? Então, sempre correndo atrás do que eu queria e tudo, desde quando era solteira, eu colocava uma coisa na cabeça e ia, né? Então, eu morava em Astorga, que é uma cidade bem pequenininha, próxima a Maringá. E aí surgiu uma oportunidade de fazer faculdade em Paranavaí. Então, estética lá em 2005, mais ou menos, o que era estética, né? Faculdade de estética não tinha. A gente ouvia falar de um curso de limpeza de pele, algo assim. E aí, quando surgiu, até meu pai, meu Deus, mas estética, que isso nem é profissão, né? Lá naquela época. Mas mesmo assim, fui, né? E aí comecei a trabalhar numa loja de calçada na época que estava inaugurando. E quando eu fui, meu pai falou, então você vai e arque com as suas despesas, pague a sua faculdade. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? 17 anos, né, saindo de casa. Então, acho que foi o início, sem eu saber, na época, né, de empreender mesmo, né. Então, não tinha currículo, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. E aí lá, ela me ofereceu o trabalho de trabalhar no estoque. Aí eu falei, nossa, mas trabalhar no estoque tem que ser vendas, que vendas eu consigo fazer meu salário, eu consigo ganhar um pouco mais, pagar minha faculdade e as despesas mesmo, né, de estar em outra cidade. E aí, no dia da inauguração da loja, ela falou, ó, hoje você vai ficar nas vendas, porque é a inauguração e tal, e você fica com as meninas ali. Eu falei, agora é minha hora, tenho que provar. Que não merece ficar nesse posto. Não quero ficar, e nunca tinha trabalhado com vendas, nem sabia. Mas sempre fui assim, vou dar o meu melhor em tudo. Né? Eu acho que tem um pouco desse perfeccionismo de você, não, como que eu posso dizer assim, não mostrar um fracasso, digamos, né? Então, nesse dia, eu falei, então agora eu vou mostrar que eu sou capaz, né? E os calçados eram muito em conta na época, mas tinha as bolsas, bolsa de couro, que tinha um valor mais agregado. Eu falei, bom, para eu conseguir dar o meu melhor com uma cliente que entra ali, então vou me dedicar àquela cliente. Eu lembro que a loja ela era diferente, era separado por setor, como se fosse uma casa, vários quartos, e cada quarto era uma numeração. Então não tinha como ficar entrando no quarto, entrando no outro e vendo que cliente que tá. Então eu me concentrava em uma e batia papo. Então, naquela época, sem saber o que era empreender, o que era se conectar com as pessoas, já comecei, né? Então, acho que, não sei, intuição, algo assim. E o fato é que naquele dia eu consegui ficar em primeiro lugar de vendas e vendendo bolsa, não só o calçado, né? Então, eu atendi menos pessoas, mas me concentrei naquilo ali e consegui ficar em primeiro lugar. Então, foi o início de tudo, né, da minha história, como que foi. E aí, na época, eu lembro que eu levava calçado pra faculdade pra vender. Fim de semana, eu fazia progressiva nas minhas amigas. E sempre assim, eu falei, não. Eu sempre com a ideia assim, eu quero melhorar, crescer. E sem depender, assim, do meu pai ou de outra pessoa. Até pra provar, né? Exatamente. Que você consegue fazer isso sozinha, né? Exatamente. Então, foi aí que começou toda a história, né? Aí, já comecei a namorar, já noivei. Aí, chegou a hora do casamento, eu falei, também... tem que conseguir dinheiro pra pagar a festa e tudo. E nesse meio tempo, aí meu esposo hoje tinha passado no concurso aqui em Ponta Grossa. Eu falei, meu Deus, agora o desafio é muito maior. Ir pra uma cidade que eu nunca vi, não conheço ninguém. Aí quando a gente ainda estava noiva, eu vim pra cá, fui conversar na Rainha e tudo, já consegui emprego. Aí eu falei pra ela, é o seguinte, tô casando, é fim de ano, casei em novembro de 2008. Falei, mas eu começo em 2009, início de 2009, até eu me organizar aqui na cidade e tudo. E foi aí que começou. E assim, aqui em Ponta Grossa tinha, o pessoal assim, é uma tradição, né? Alguns assim, um conhece o outro e tudo. Então veio uma menina nova, na época eu já tava com 21. Falei, como que eu vou me conectar, formar uma clientela, como que vai ser isso, né? Então, eu fui assim, eu gosto de conversar, então ali no atendimento, eu fui
conversando e criando aquela conexão mesmo. E ouvindo as histórias. Acho que fazendo parte das histórias das clientes e tudo. Então, na época eu fazia facial, né? Trabalhava com facial, trabalhava ali no Salão da Rainha, fiquei por mais ou menos uns 4 anos. E surgiu uma oportunidade de ir embora para Maringá. Eu falei, nossa, agora é a hora de voltar para casa, ficar perto da família e tudo, né? E meu marido conseguiu fazer uma permuta, né? E aí pedi a conta, deu tudo certo. Tinha conseguido emprego lá em Maringá, no salão que eu queria, com uma proposta ainda melhor do que eu tinha aqui. Falei, agora é a hora. Aí quando faltava um pouco tempo, assim, umas 2 semanas para terminar meu aviso, e lá em Maringá, e aí, já tá vindo, tá tudo certo? Falei, tudo certo. Aí quando ele foi assinar para fazer a permuta, o rapaz viu, desisti, não quero mais. Falei, o que eu vou fazer agora, né? Falei, bom, eu já tinha treinado uma pessoa para ficar no meu lugar, uma esteticista. Falei, agora eu vou ter que me virar. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, as clientes me conhecem como Ed. Aí que eu comecei como Ed Simeone. Então, nem tinha Glow nessa época. Ed Simeone. Aí montei uma salinha dentro de uma clínica. Aí ali fui vendo oportunidade, foi surgindo parcerias. Porque assim, eu sei aonde eu posso ir, o meu limite de atendimento ali, o que eu posso oferecer para as clientes. Eu falei, agora eu preciso de uma profissional que vai além do que eu faço, né? Então, foi ali que começou assim, eu falei, eu preciso ter um médico, alguém capacitado para fazer um botox, preenchimento. Aí que eu comecei as parcerias. Aí disso eu já fui montando meu espaço mesmo. Aí eu já tinha uma pessoa que fazia depilação, uma corporal. Aí nesse meio tempo, depois de 8 anos de casada, eu falei, agora acho que eu preciso ter um filho. Porque a gente só trabalha. E mesmo assim, com estrutura, digamos assim, porque a gente nunca sabe o dia que você tá preparada para ter um filho, é uma mudança assim, né? E isso eu tô assim, fazendo um resumo, mas sempre foi um desafio enorme, né? Eu gostava de estar ali em cabine, cuidando das clientes, conversando. E nesse meio tempo eu já fazia sobrancelhas também. Aí eu pensei, bom, agora que eu vou engravidar, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso deixar alguém aqui no meu lugar, né? E aí no começo foi difícil, que as clientes não se adaptavam e eu ficava na sala junto e apresentava, olha, vai dar tudo certo. Aí eu passei todas as minhas clientes para uma esteticista facial. Até ela falou, tá, mas e quando você voltar? Como que vai ser? Eu falei, não se preocupe, eu não vou mais fazer facial, vou fazer só sobrancelha. E por dentro eu falei, meu Deus, como que eu vou sobreviver de sobrancelha? Na época a sobrancelha era R$25, R$30, né? Mas assim, eu falei, não, eu vou conseguir. Vou mudar minha vida fazendo sobrancelha, né? E foi isso que aconteceu. Aí deu os 40 dias de dieta ali, não foi nada fácil. E até a minha ginecologista, né, falou assim, meu Deus, você não para. Ela tava com risco de desnutrição na época, porque eu não tinha tempo de comer. Porque eu tive que abrir mais uma salinha ali para deixar tudo organizado para quando eu voltasse, não mexesse na estrutura. Exato, tivesse espaço ainda para você a hora que você voltasse. Exatamente, então tentei deixar tudo organizado para quando eu voltasse. E aí e a Lívia nasceu um pouquinho antes, aí foi toda aquela dificuldade, né? Primeiro filho, e a amamentação, e daí eu fiz cesárea, eu tive risco de trombose, então foi bem complicado, assim, sabe? E aí, quando você tá grávida, os hormônios, a flor da pele, a hora chorava, eu lembro assim de às vezes entrar, sabe? Aquela, não é uma tristeza, mas é aquela coisa, será que eu vou dar conta? E aí chorando, teve um dia, e aí chegava, respirava, bom dia, e sorria, né? Então isso, a gente, quem me vê hoje, assim, só a parte boa, mas só a gente sabe, é porque a gente mostra só a parte boa, né? Mas a gente tem toda essa parte de dificuldade, né? Que a gente passa as pedras no caminho, digamos, né? E pra mim era tudo muito novo, ter equipe, treinar, como que as pessoas iam fazer como eu fazia, né? Então na minha cabeça isso era muito fácil. É que daí já parte o perfeccionismo da sua parte, né? Não basta fazer, tem que fazer ainda do jeito igual e como isso. Bem certinho ainda. Exatamente. O que fica muito mais difícil pra você. Porque é muito bom na parte de empreendedorismo, essa parte do perfeccionismo, mas é muito ruim enquanto pessoa a delegar
Exatamente. Para você abrir mão e você conseguir delegar, porque para crescer você não cresce sozinho, né? Você tem que delegar para os outros e você ir continuar crescendo. Só que para quem é perfeccionista é muito complicado. Bem complicado, porque na época assim, eu atendia muitas clientes. Eu lembro que é de 20, 25 pessoas por dia e eu queria que quem entrasse também. Eu falei, se eu consigo, você também consegue. E o ritmo não é o mesmo, não adianta. Então, lá atrás, ter um cheirinho, uma musiquinha, um ambiente que você entra, isso era novidade. Né? Hoje é super comum você ter um cafezinho, mas na época os clientes ficavam, nossa, atendimento muito bom. E eu não queria, assim, um lugar que tivesse muito barulho. Tipo, você foi lá fazer comigo, era teu momento, colocava a musiquinha, um colchãozinho, que daí você passava uma máscara ali, você ficava. Então eu queria dar essa experiência pro cliente. Então desde lá de trás, sem fazer curso, sem nada, né? Eu falo disso porque a partir do momento que eu comecei a montar a equipe, eu falei, e agora? O que eu faço? Aí que eu comecei a fazer curso de empreendedorismo, entender melhor as pessoas, personalidades, né? Então, eu assim, estava aqui, mas eu já estava pensando ali, lá, minha cabeça assim não parava, né? Meu marido que fala, meu Deus, como que eu consegui lidar, né, com isso? Porque bem diferente, ele concursado e eu, assim, a minha família, tudo vendedor, não tinha aquele emprego ali fixo. Né? Então eu entrei nessa de empreender, não saber o dia de amanhã e vambora. E deu tudo certo, né? Assim, aí e eu aprendi, porque isso a gente tem que aprender, encerrar ciclos, porque é difícil. Quando você vê assim, agora tá caminhando por esse caminho, tá tudo certo, e de repente acontece, desmorona tudo. Aí você se desespera. Aí vem um conforto, né, de Deus, eu falo assim nas orações, aí, tudo foi assim, por fé e coragem. Né? Eu não era de família rica, não vim pra cá com dinheiro, com nada. Foi tudo assim, lutando, conquistando e acreditando. Se não der certo isso, vamos pra lá. E foi, né? Então foi com muita assim, dificuldade, né? De não ter família aqui pra ajudar, até com a Lívia mesmo, né? A Lívia junto comigo, então falo que ela cresceu junto ali. Quando tava fazendo uma sobrancelha, com o pé balançando ela ali, né? E chorando, e cliente que ficava no colo junto, e foi indo assim. E aí que foi aumentando, né? Que hoje a gente chegou na Glow, né? Então, todo esse resumo para chegar na Glow. E que meu sonho, assim, era dar mais experiência. E aí que entrou o café. Eu falei, por que não um café com estética? De você ir lá na clínica, vamos tomar um cafezinho, chega ali, ter esse momento. Porque eu penso, né, é tão corrido hoje em dia, a gente tá tão preocupado com a correria em dar conta de tudo, que a gente esquece da pausa. Né? Você pausa quando você tá em casa, você faz uma viagem, mas será que é suficiente? Né? Como que tá a nossa mente? Como que... E envolve um monte de coisa, né? Eu vejo, assim, de clientes que às vezes tem uma realização pessoal, profissional, e entrou em depressão, por exemplo. Né? O que acontece com as pessoas, né? Então essa era a minha preocupação, sabe? De dar esse momento, de falar, não desista, vamos, né? Então, e ouvir também. Eu adoro conversar, você percebendo? Não deixa nem a Maísa conversar. Não, isso daí você é convidada. E ouvir as histórias. Então, hoje eu vejo, assim, atendendo algumas clientes, claro, reduzi bastante, né, o atendimento, porque não tem como. Não dá para fazer gestão. Não dá. E trabalhar o tempo integral, não dá. O tempo integral. Embora eu ame, assim, até quando eu entrei em sociedade agora com o Marcos e com a Andrea, né, que eles cuidam mais, assim, ali do café e tudo, a Deia, com o bolo. Tem toda uma história por trás também com a Andrea. A gente se reunia, assim, através da igreja, né, pra cantar. Então, o meu hobby, assim, que era o meu respiro, é cantar, se reunir. E sempre tinha coisa boa pra comer, né? Sempre, quando a gente se reúne, é comida. E a gente cantava e comia um bolo. Eu falei, Deia, você faz bolo, você ama isso. O que você acha de a gente entrar numa sociedade com café na estética? Ela, como assim? Como que vai ser isso, né? E até eu imaginava que ia ser um cafezinho assim, pequeno, uma salinha para as minhas clientes. Não assim, que ia ficar para quem aberto, quiser. Exatamente. Então isso foi uma das coisas que a gente... Como que a gente vai fazer esse café? Como que, até assim, a comunicação com as pessoas de fora, né? É só café, é estética, como que é, né? Então, tudo isso a gente tem que fazer um estudo, montar uma estratégia. Às vezes a gente acha que é aquilo e quando você vê na prática não é, né? Então, foi muitos erros e acerto, sabe? Em toda essa trajetória, assim.
aí você monta uma equipe, tá fluindo aquela equipe, de repente encerrou aquele ciclo, aí você começa com uma equipe nova, e aí dentro de um ano surgiu a oportunidade de a gente montar a segunda unidade. Aí quando você monta, não adianta fazer a mesma coisa, tem que trazer coisas novas, tecnologia. Então não bastasse 2 unidades, mais tecnologia, eu falei, o que eu tô fazendo? Hoje você tem quantos funcionários? Então nós temos 7 profissionais, aí a secretária, né, e daí mais no café também as meninas. Mas já tive, assim, parceria na outra empresa que eu tinha também. Porque, assim, eu nem te contei que aí eu tive crise de ansiedade, pânico lá atrás. Conforme fui crescendo, porque eu montei uma outra empresa na pandemia. Então, de uma salinha pequena, fui para uma empresa muito grande, né? Então, aí já tinha também médico junto, né? Então, foi algo assim. E quando eu montei a Glow, para muitos, assim, calma aí, foi um passo para trás. Mas para mim, falei, não, eu preciso voltar um pouco e respirar para poder pular mais alto. Porque chega uma hora que... Não adianta você só crescer se você não cresce organizado. Exatamente. Não é dar um passo para trás, é reavaliar a sua estratégia para daí, desse ponto, você poder crescer organizado. Crescer só por crescer vai gerar mais problema do que solução. Isso mesmo. Então não adianta crescer desorganizado. Hoje eu vejo, estou crescendo. O que eu posso fazer para poder melhorar, para me organizar, para dar o próximo passo? Porque senão eu só cresço, isso gera um monte de problema. Quem empreende, quem cresce, é problema todos os dias. Todos os dias. Só que se você fizesse de uma forma organizada, sua perspectiva de crescimento é enorme. Agora, se você faz isso de qualquer forma, vai dar problema lá na frente. A hora que você crescer mais um pouquinho, você não vai dar conta. Vai ter problema de funcionário, vai ter vários problemas que não adianta. A gente não... E assim, como eu também estava no atendimento e ter que administrar tudo isso, e cada um é de um jeito, você começa a ter que estudar personalidades, como falar com cada um. Então, é um desafio, né? É um desafio. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Cheguei no topo, mas eu não estava feliz. Sabe? Porque era uma coisa assim que aí dentro de casa tava aquela correria. Não chega a ser uma depressão, eu falo que eu não tive tempo nem de ter depressão. Tinha que correr e continuar fazendo. Tinha que correr e tá tudo bem, né? E eu falo assim, Deus dá força pra gente quando precisa. E quando tudo tá bem, você relaxa. Foi aí que me deu a crise de ansiedade, de pânico e aquele desespero. Eu falei, mas por que eu tô assim? Agora tá tudo resolvido, tá tudo bem, né? E quando surgiu a pandemia, eu falei, meu Deus, tô com uma clínica nova, isso aqui tem que rodar, como que a gente vai fazer? Então, financeiramente, foi o momento, na pandemia, foi quando mais eu tive crescimento profissional. Não me pergunte como. Mas, na época, assim, eu queria estudar, queria entender. Fiz até curso de inteligência emocional, porque eu precisava aprender. Eu sempre queria mais. Não no sentido de dinheiro, não é isso. É conhecimento de, sabe? É que algumas pessoas olhando de fora acham que tudo é o dinheiro. Exatamente. Claro que faz parte. Porque é muito bom. É uma consequência do que a gente tá. Não é ser hipócrita que o dinheiro é muito bom. Só que hoje eu vejo como o que eu posso fazer pra melhorar. Por isso que eu tô na 3ª faculdade, por isso que eu já tenho 3 pós-graduações e eu sei que não tô nem sei lá, 30% do que eu vou fazer. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre o que eu vou fazer e o que vai melhorar. E isso que eu melhorar vai me trazer mais dinheiro. Isso é verdade. São as coisas que estão conectadas. Eu, pelo menos, eu não vejo o estudo como uma obrigação. Eu vejo o estudo como uma necessidade. Eu preciso, e vou continuar estudando sobre tudo, porque hoje eu não estudo só a minha área, eu estudo desenvolvimento humano, eu estudo empreendedorismo, eu estudo tudo. Porque que faz parte, né? Faz parte. Como é que eu vou crescer da forma que eu quero crescer? Porque hoje eu já tô no top do que eu sonhei quando eu tava na faculdade. Só que a mentalidade da Maísa de hoje, eu não tô nem 10% onde eu quero chegar. Então a mentalidade ela vai evoluindo junto conforme você vai crescendo. E o propósito, você também vai mudando. Vai mudando. Eu percebi isso, que a gente vai mudando, né? O que eu pensava lá atrás, não, isso aqui já não tem mais sentido. E tem uma frase assim que eu carrego muito pra mim. Primeiro você tem que ser, pra depois ter. Então isso, quando você entende o que é isso, as coisas vão acontecendo, né? E a gente não olhar só pro eu, né? Só que a gente tem que ver tudo que tá em volta, porque como você falou no começo, sozinho a gente até vai, mas é no limite, né? Então você tem que ter pessoas e eu gosto, sabe? Até hoje eu falo, mas por que eu não tenho só uma salinha e cuido só do meu? Por que ter 2 empresas? Pra quê? Pra que isso?
e não é dinheiro, né? Então eu falo assim, eu tenho uma missão aqui na Terra, talvez seja para formar pessoas, não sei, né? Treinar pessoas, tornar as pessoas melhores, desenvolver. Então tudo que eu aprendo, eu tento passar também para a equipe, né? Até a questão assim de atendimento, a forma de pensar, porque assim, as pessoas estão acostumadas a fazer tudo do mesmo. Como fazer algo diferente? Como ser diferente e fazer diferença no mundo e, sabe? Às vezes as pessoas, isso daí é meio... Mas eu acho que é isso que nos torna uma pessoa... Por exemplo, não vou estar mais aqui, sei lá, daqui 20, 30 anos, mas quem foi a Ed? O que ela deixou? Qual foi o legado? Então, pra mim, no final é isso que importa, né? Porque o dinheiro, excelente, ótimo, a gente precisa, mas vai ficar, né? Então, eu acho que o meu propósito é muito maior do que o dinheiro, né? Eu queria agradecer a sua presença no podcast. Acho que deu pra gente, resumidamente, falar uma breve história, que eu sei que tem muito mais coisa por aí. E com certeza vai ser convidada mais vezes pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E o podcast é justamente sobre isso, sobre o que você fez, como você fez e como a gente pode mostrar isso para que outras pessoas assistam isso e possam se inspirar na sua história, possa fazer parecido. Ah, não, consigo também. Então esse é o objetivo também. Muito obrigada por participar hoje. Eu que agradeço. Obrigada.